Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula pública do curso de Arquitetura de Software Avançado da Platzi. Eu sou Valdir Félix e sou seu professor neste curso. Nesta aula, nós vamos aprender sobre injeção de dependência e como usá-la corretamente num projeto de arquitetura de software. Vamos lá! Nesta aula, nós vamos falar sobre injeção de dependência, que é um assunto super importante em arquitetura de software. Na prática, a injeção de dependência ele é a implementação real de um dos princípios do Solid, o último dos princípios, que é a inversão de dependência. Então, a gente consegue, através da injeção de dependência, fazer um controle muito maior das dependências do nosso projeto, criando mais desacoplamento e trabalhando somente com abstrações, tá? Tanto com classes abstratas quanto com interfaces. Então, vamos ao código. Então, quando começamos aqui a utilizar a injeção de dependência dentro de um projeto do ASP.NET, a gente tem que notar uma coisa interessante. Nos controllers, eu posso injetar dependência a partir de um construtor. Então, ao invés de eu fazer isso aqui que eu estou fazendo de new repository base product, eu posso simplesmente injetar essa dependência a partir do meu construtor que está aqui. Então, por isso que chama injeção de dependência, né? Eu vou simplesmente incluir uma variável de um objeto que não está presente aqui agora em tempo de execução. Isso chama-se injeção. Então, eu vou pegar esse código exatamente do jeito que está aqui, vou copiar e vou criar um parâmetro no meu construtor. E esse parâmetro eu vou utilizar aqui. Eu vou fazer a mesma coisa que eu já tinha feito, só que eu não vou usar mais o new. Eu não vou dar um new numa instância nova. Eu vou usar repository e atribuir o repository que está vindo pelo parâmetro à minha variável que está da classe. Isso é importante porque quando eu fizer a injeção de dependência, esse código que vai vir aqui vai vir de fora. Eu não tenho dependência direta desse código com o repositório que tem a implementação padrão. Isso é feito de uma forma muito recorrente em padrões de projeto para manter a minha classe desacoplada e com um nível de coesão alto. É muito melhor eu depender apenas de abstrações do que eu depender de implementações concretas, implementações mais específicas. Então, eu estou invertendo aí a minha dependência. Eu estou dependendo sempre de uma abstração. Abstração é essa que pode ser uma interface ou pode ser um tipo abstrato ou uma classe base. Enfim, é um tipo que não é exatamente o tipo que eu vou trabalhar no final das contas. Eu estou usando apenas uma abstração. Então, quando eu faço isso aqui, de colocar o meu tipo por parâmetro, né, dentro do construtor, eu preciso informar o ASP.NET que eu estou fazendo isso. E eu faço isso dentro desse arquivo chamado startup. Esse arquivo aqui. Eu vou abrir ele e eu vou ter um trecho de código aqui chamado Cephs. Deixa eu só fechar aqui para ficar melhor. E você vai ver que eu tenho um método chamado configureCephs que eu posso configurar as minhas injeções de dependência a partir daqui. Então, eu vou fazer basicamente um bind do tipo abstrato para o tipo concreto. Então, eu vou começar fazendo assim, services, que eu vou escrever aqui, e ponto add. Esse add, ele vai precisar de um outro parâmetro chamado service description, que eu vou adicionar aqui, service descriptor. E aqui eu vou colocar quais são os parâmetros dos tipos referentes ao bind que eu quero fazer. Então aqui eu vou colocar repository, e vou ter que colocar essa notação que ela identifica um tipo genérico, porque aí o typeof vai entender que esse repository é um tipo genérico, então ele vai tratar de um jeito diferente. Quando é um control ponto, ele já vai dar um using Platzi core common, que é onde essa interface está alocada dentro do meu projeto. Feito isso, eu preciso informar um outro parâmetro, também com o typeof. Deixa eu trazer um pouquinho a tela mais para cá. Typeof. E aqui eu vou colocar a minha implementação concreta agora. Vou colocar repository. Repository. Base, no meu caso. E também colocar a notação de tipo genérico. Feito isso, eu vou dar um control ponto também. Vou dar um using e-commerce platzi.data. Então aqui eu tenho repository base e a última coisa que eu preciso informar é qual é o tipo de ciclo de vida do meu objeto dentro dessa aplicação. Eu tenho basicamente
três ciclos de vida diferentes, que eu vou mostrar aqui para você agora. Eu tenho o ciclo de vida... Deixa eu tirar isso aqui e colocar fora, porque vai ficar mais fácil para a gente entender. Eu tenho um ciclo de vida do tipo... do tipo Scoped. Eu tenho o ciclo de vida do tipo Singleton. E eu tenho um ciclo de vida do tipo transiente. O Scoped eu uso geralmente para realizar operações que vão ficar dentro do mesmo request. Então o Scoped ele vai criar uma instância do meu repository toda vez que um request iniciar. E isso ele vai usar a mesma instância no request inteiro, ou seja, o escopo que o ASP.NET fala é o escopo dentro de uma única requisição. Então, quando ele inicia essa nova requisição, ele cria um objeto chamado repository para mim, porque eu criei isso dentro da minha injeção de dependência, e ele vai manter esse objeto em memória até que a requisição acabe por completo. Então, esse tipo de ciclo de vida é muito utilizado para soluções web, porque ele é muito eficiente, gasta pouca memória e deixa o sistema muito rápido. Então, eu preciso somente de um objeto para atender a requisição e o Scoped faz isso para mim. O outro ponto que eu tenho é o ponto do Service Lifetime chamado Singleton. Nesse caso, o Singleton ele usa um esquema diferente. Ele cria apenas uma instância para toda a aplicação, independente do request. Então, imagina o seguinte cenário. Eu estou querendo fazer uma injeção de dependência com o repository e se eu usar o tipo Singleton, ele vai manter esse objeto no ciclo de vida inteiro da aplicação. Então, ele vai criar um objeto uma vez e ele vai reutilizar esse objeto toda vez que eu injetar aquela dependência. Ele não cria um objeto novo. Ele não mata o objeto nunca. Ele só mata o objeto quando o IS para, quando eu paro a aplicação de vez. Então, isso é o Singleton funcionando na prática. E o terceiro é o transiente, que é o último de todos e é o mais corriqueiro de se usar. Acho que se você usar por padrão nos frameworks de gestão de dependência, esse é o padrão que todo mundo usa, que ele sempre cria um objeto toda vez que você requisitar. Então, se você tiver uma requisição dentro da sua aplicação que a gente está criando agora, onde você vai requisitar o mesmo objeto do repository mais de uma vez, 1, 2, 3, 4, 5 vezes, ele vai criar 5 objetos diferentes. Ao invés do Scoped, ele não usa o mesmo objeto no mesmo request. Se ele requisitar 5 vezes no mesmo request, ele vai criar 5 objetos diferentes. Então ele é um pouco mais ineficiente, mas ele sempre usa um objeto limpo e você, em alguns tipos de aplicação, isso é muito benéfico. Voltando aqui para o nosso código, a gente tem esses 3 tipos de Service Lifetime. Eu vou usar o primeiro deles, que é o Scoped. Esse Scoped ele vai ser usado por padrão em toda a aplicação e eu vou repetir isso sempre. Toda vez que eu vou adicionar um novo serviço aqui na minha gestão de dependência, eu vou usar esse tipo de Service Lifetime. Então, quando eu rodar aqui agora, eu vou executar de novo e ele vai subir a aplicação, subiu aqui, e eu vou voltar no Postman e vou refazer a requisição. Olha só, como eu tinha parado com um breakpoint aqui, ele parou justamente no debug, no ponto que eu queria, para mostrar uma coisa importante. Aqui eu tenho, nessa minha janela imediata aqui, eu vejo qual é o tipo do dado que está retornando para mim. Aqui eu tenho o eRepository, está vindo aqui, ó, e eu estou atribuindo ele diretamente. Se eu fizer isso aqui, vou copiar e vou jogar ele aqui. Você vê que ele está nulo por enquanto. Por quê? Porque eu não atribuí ainda. Ele veio o repository daqui, esse aqui é o parâmetro que está vindo aqui, no meu construtor do controller, né? Esse parâmetro do construtor. E esse aqui é uma variável da classe, uma variável global a nível da classe, que eu estou atribuindo. Então eu vou atribuir ele diretamente, dá um F10 aqui, para ele passar, ele vai passar diretamente e foi. Quando agora eu vier de novo ver esse objeto, você nota que teve uma diferença. Agora ele está me mostrando que ele está pegando o objeto concreto e não a interface que está injetada. Ou seja, a injeção de dependência, ele me abstraiu a capacidade de precisar dar um new na classe. Então isso aqui ajuda muito quando a gente vai utilizar esse tipo de arquitetura. Então funcionou aqui minha requisição. Opa, aqui não, né? Aqui minha requisição, aqui embaixo. Então veio aqui os objetos que eu tinha
utilizado por enquanto. Você gostou dessa aula? Imagina só o quanto você vai aprender no curso completo. Então, clica aqui no quadro ao lado e vai lá no site da Platzi e se inscreve nesse curso. Se você quiser ver mais conteúdo como esse, tem um quadro aqui ao lado também, onde você vai ver mais vídeos aqui no canal. E não se esquece de se inscrever nesse canal aqui. Então, clica aqui embaixo. Vai lá!